Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho a respeito de gerenciamento de pacotes no Linux. Então, os famosos comandos RPM e yum, tá? Eu estou com a telinha do Moba aqui aberta. Estou conectado com o usuário Oracle. Para esse exercício, a gente vai se conectar aqui com o usuário root, tá? E para começar, o yum, pessoal, que é o comando por onde a gente vai começar aqui a nossa aula. Esse carinha aqui, ó. Ele serve para fazer gerenciamento e gestão de pacotes e repositórios do Linux. O que é um repositório? É um local onde a gente tem todos os programas instalados e que serve para a gente buscar o programa conforme a nossa necessidade. Ah, eu quero instalar uma calculadora que não tem no nosso sistema. Só que eu tenho ela num diretório específico que é o meu repositório. Então eu vou lá e faço a busca do pacote onde contém o programa calculador e faço a instalação no sistema. Basicamente esse local é o meu repositório. O repositório ele pode ser em disco local, ou seja, um diretório e eu faço o download de todos os pacotes e coloco lá e crio meu repositório local. Pode ser uma mídia física ou uma mídia virtual, né, um CD-ROM ou uma imagem ISO, por exemplo. Então eu consigo construir meu repositório através dessa imagem ISO. Eu posso também, através da internet, na rede aberta para a internet, ter um repositório. Eu posso também ter, através da rede local, um repositório. Tá? E aí a gente utiliza o comando yum para fazer a instalação do programa que a gente deseja. O yum ele é um facilitador para fazer a instalação de pacote, porque quando a gente desenvolve um programa, por exemplo, a gente vai precisar de algumas bibliotecas, de algumas libs, né? Alguns módulos que para o nosso projeto funcionar são dependentes dessas bibliotecas. E o yum ele ajuda a resolver os problemas de dependência, ou seja, por exemplo, suponha que a gente desenvolveu um programa de calculadora e precisou de uma biblioteca XYZ. Para esse programa funcionar na nossa máquina, a gente precisa ter essa biblioteca instalada antes. E é aí que o yum ele entra. O yum ele vai ter a lista de pacotes e de bibliotecas e módulos que são dependentes para aquele programa funcionar. Ele automaticamente vai resolver isso. O que é resolver? Ele vai fazer a instalação desses pacotes antes. E somente depois ele faz a instalação do pacote do programa que a gente realmente deseja. Senão o programa não funciona. O RPM também permite com que nós façamos a instalação dos programas, né? A diferença é que ele não resolve as dependências, ou seja, nós teremos que manualmente identificar quais são os pacotes necessários de pré-requisitos para fazer a instalação dessas bibliotecas antes de fazer a instalação da nossa calculadora. Com o yum não, o yum automaticamente a calculadora tem a lista de dependências dela e o yum vai se basear nessa lista e fazer a instalação dos pré-requisitos necessários. Então vamos lá. Repositórios. A gente tem aqui no Linux, no /etc yum.repo.d, uma lista de arquivos com um término, né, .repo, que são os repositórios. Tá? Então vou pegar um exemplo aqui. Ó. Esses são repositórios via rede, via internet. Dando um cat aqui, ó. A gente tem entre colchetes o início da sessão, que indica, né, o header, né, o cabeçalho, para esse repositório. Então, OL7 UEK release 6, R6. O nome, e aqui o base URL é na rede, literalmente na internet, aonde o repositório ele está. Então, aqui vai ter a lista de todos os pacotes através da internet. E a gente tem aqui o status, aqui, ó, enable. 0, 0 é desligado e 1 é ligado. Então, percebam aqui, ó, desligado. Quer dizer que esse repositório aqui ele não está funcionando. Tá? Ele está desabilitado no sistema. Nesse caso, ele está habilitado. E ele tem também um arquivinho aqui, que é uma chave que faz o check. Quando a gente vai fazer o download do pacote, automaticamente o yum ele precisa de uma chave ali interna para identificar que esse repositório realmente bate com a chave que a gente vai fazer o download do repositório.
Tá? É um sisteminha de cheque aqui de validação. Então, beleza. A gente pode listar aqui também, ó, Yum Repolist, os repositórios que estão ativos no sistema para gente. Quando a gente faz isso, ele vai trazer lá a lista de repositório. Então, aquele que está em colchetes é o que aparece aqui, ó, tá? E depois o name, o parâmetro name, né? Esse aqui é a descrição. E o que a gente encontra aqui, ó, na coluna status, é os pacotes para cada repositório. Então, esse repositório, o L7 Latest aqui, ó, ele tem 23.834 pacotes dentro desse repositório. E como é que a gente faz para fazer a instalação de um pacote no Linux? Com o Yum. Então, Yum, por exemplo, se eu não sei exatamente o nome do pacote, eu vou digitar aqui Yum Search, digamos que a gente queira instalar o Python. Então, Yum Search Python, por exemplo. Então, onde tiver Python no pacote, ou no nome do pacote, ele vai trazer para a gente a lista. Aí cabe a gente identificar aqui, por exemplo, Python 3, esse aqui, ó, interpretador da linguagem de programação Python. Esse cara aqui. Então, eu achei aqui, ó, e se eu quisesse fazer a instalação do Python, bastaria executar yum install e o nome do pacote. E aí ele vai lá e faz a instalação do pacote pra gente. Muito provavelmente tem um monte de dependência aqui dentro. Automaticamente o comando yum, ele ia instalar todos os pré-requisitos antes de instalar o Python pra gente. Então, através de um único comando, poderia vir aqui uma lista de 30 pacotes necessários, bibliotecas, que seriam instalados antes do Python, através de um único comando, diferente do RPM. Vocês lembram lá que o comando, numa das aulas que eu fui mostrar a interface de rede, o comando halt não funcionava, tá vendo? O comando não encontrado. A gente vinha aqui, ó, yum search halt. Ó, iprout a gente já tem no sistema. Tá vendo? Ó, trace halt. O halt mesmo, o comando, ele não trouxe aqui o pacote pra gente. Existe a possibilidade de ter um pacote, ter diversos programas instalados lá dentro. E aí o que a gente pode fazer? Yum what provides, que é o que provém o comando halt. Então, quando a gente faz isso, ele vai buscar dentro da nossa lista de repositório qual programa tem o comando halt lá dentro, qual pacote tem o comando halt lá dentro. Então, ele trouxe aqui pra gente, ó, 3, ó. Então, NetTools 2.0, versão 22, aqui versão 24, versão 25. Ele tem aqui, ó, o comando halt, e aonde vai ficar instalado esse comando, tá vendo? É /sbin/halt. Então ele trouxe aqui pra gente qual pacote tem o halt lá dentro. A gente pode fazer yum também, info, pra gente ter um pouquinho mais de informação. Aqui, ó, desculpa, não é nem info halt, né? Info e o nome do pacote. Então, a info e o nome do pacote. E ele traz pra gente um pouquinho mais de informação a respeito do pacote. Qual repositório, qual o tamanho do arquivo, tá? 305 KB, ó, tá lá. Qual que é o link, né, de internet para o projeto, né? Então, a gente consegue identificar até de onde surgiu esse pacote, qual o projeto, né, originou. Qual o tipo de licença que está atrelada, a versão, tá? Então, vamos fazer a instalação dele. Vamos pegar o pacote. Vamos lá, yum install. Quando a gente faz isso, se tiver alguma dependência, o yum automaticamente vai instalar ela pra gente, tá? Então aqui, ó, ele falou assim, ó, 305 KB é o nome do pacote e ao final da instalação vai ter 918 KB, ou seja, é nada, né? Pacote pequenininho. Y para yes, né, que é quero instalar, tá ok para mim. Automaticamente ele faz o download e instala o pacote para mim. Beleza. Será que se eu executar o comando halt agora funciona? Ó, funcionou. Halt espaço "-n", por exemplo. Para ordenar aqui um pouquinho. Então ele trouxe para mim todas as rotas que eu tenho, as interfaces e qual o gateway para cada interface, né? Então todo pacote que chegar através dessa interface vai sair por esse gateway. Todo pacote que chegar, né? Pacote de rede eu estou falando aqui agora, tá? Todo o tráfego de rede que chegar através da interface NP0S8
vai sair através desse gateway aqui, o 10.10.10.1. É ele que vai me direcionar para fora. Então, beleza, a gente instalou aqui, ó, o route utilizando o yum. Vamos remover ele. Como é que a gente faz para desinstalar? Yum remove. A gente pega o nome do pacote que a gente fez a instalação. Aqui. Só estou buscando o comandinho aqui para pegar o pacotinho certo. Ele vai remover pra gente, ó. Ó, vai ser apagado, tem certeza? Tem. Apagamos. Viu como é simples? E agora se eu executo route de novo, ó, comando não encontrado, tá? Existe a possibilidade de fazer a instalação através do comando RPM, que é o Red Hat Package Manager. Então, o manual do RPM Package Manager, tá? Então a gente vai ter aqui a lista de parâmetros e argumentos que o RPM ele utiliza. Só que ele não faz instalação através da rede. Nós precisamos ter o pacote no servidor. A gente precisa ter acesso ao pacote para que a gente faça a instalação, tá? E ele não resolve as dependências. Então, se o pacote tiver dependência, a gente precisa fazer a instalação das dependências primeiro para só depois fazer a instalação do pacote que a gente deseja. Vou ensinar um outro comando aqui para vocês. Eu já tenho aqui, ó, tá, a URL do pacote que a gente fez a instalação. Então a gente vai fazer o download desse pacote primeiro, do pacotinho.rpm para a nossa máquina, para só depois, tá vendo? Para só depois a gente utilizar o RPM. Qual o comando que a gente precisa? É o wget, tá? Então, ó, yum install wget. Se já estiver instalado o wget na máquina de vocês, não tem problema, que é o meu caso aqui. Se não estiver instalado, vocês executem isso, pressionem Y, que é para sim, para confirmar, e façam a instalação do wget, tá? Então vamos lá. Wget e o caminho, né, da internet do pacote que a gente quer fazer o download. Pacote, arquivo, o wget ele faz download de tudo, tá? Download de ISO, download de imagem, programas, de tudo, tá? Então wget é o nome do arquivo que a gente quer fazer o download, que é o .rpm. Então, ó, fez o download, ls espaço "-l", ó, a gente tem o pacotinho aqui, ó, o RPM tá lá, tá? Tá lá o RPM. Como que a gente faz para instalar utilizando o comando RPM? Então é RPM espaço "-i" de install. Agora eu vou passar um outro argumento, que é o V de verbose, que é para ele trazer a saída para a gente na tela. Então eu não quero que a execução seja feita em background. Se algum erro aparece, alguma mensagem diferente, a gente vê na tela. E o "-h", que ele traz uma barrinha de load. Ou seja, se estiver demorando muito para instalar o pacote, pelo menos a gente consegue acompanhar através dessa barrinha de load que vai de 0 a 100. Eu não sei se vai ter dependência aqui, tá? Eu não fiz o teste antes de gravar a aula. Eu simplesmente estou mostrando para vocês como executar a instalação de um pacote através do RPM. Pode ser que tenha dependência aqui. Aí a gente não vai perder muito tempo tentando resolver as dependências. Mas é só para mostrar para vocês como fazer a instalação do pacote. Vamos executar. Ó, beleza. Não teve dependência nenhuma. Se tivesse alguma dependência, ele ia dar erro na instalação. E ele ia falar assim, ó, esse pacote net-tools, blá blá blá, ele depende dessa e dessa biblioteca aqui antes. Por exemplo, aí a gente teria que fazer a instalação, ir buscar na internet a biblioteca, fazer o download dela, fazer a instalação manual e depois a gente instalaria o NetTools. Beleza? Então o comando yum, comparado ao RPM, ele é muito melhor porque ele já resolve todas as dependências. Como que eu listo todos os pacotes também já instalados no sistema operacional? Então a gente tem aqui, ó, man RPM. Vamos buscar aqui o argumento. Vamos ver se eu acho ele aqui.
letrinha. Tá por letrinha? Menos. Ó, pack de file, menos P. Olha esse. Barra, traço, Q. Barra, traço, Q. Não tem. RPM menos QA. Ele vai trazer a lista de todos os pacotes que está instalado no sistema operacional para a gente. Então essa é a lista de todos os pacotes que está instalado. Se alguém, por exemplo, de repente perguntar, você já tem instalado o pacote tal? A gente acabou de instalar o NetTools, por exemplo. Então RPM espaço menos QA, de novo, vai trazer toda a lista. Só que eu vou ensinar vocês agora a fazer um filtro. Para isso a gente tem o comando pipe. O pipe que é essa barrinha aí na vertical. O pipe é um canalizador. Ou seja, ele vai canalizar toda a saída. Só que ele vai canalizar para alguma coisa. A gente precisa informar para onde, né? A gente consegue pegar toda essa saída e fazer um filtro nela, por exemplo. Qual o comando no Linux que faz filtro? Comando grep. Tá? Então o comando grep ele faz filtro. A gente pode fazer um filtro por palavra, por número, por letra. Então vamos fazer aqui por net, por exemplo. Então eu quero extrair daquela lista grandona que ele traz somente o que tem net no nome. Que ele traz somente o que tem net no nome. Então aqui é a lista completa. Tá? Vou canalizar ela para o grep e eu quero só o que tem net no nome. Olha lá, só o que tem net no nome. Tá vendo que ele até ficou vermelhinho? Só o que tem net no nome. Então eu sei que todos esses pacotes aqui tem net no nome. Olha o NetTools. Ah, eu quero só o NetTools. Não tem problema. Traço tools. Ó. Ele vai trazer só o que tiver NetTools no nome. Trouxe. Então, com isso eu sei que o pacote está instalado. Beleza? Então eu queria só aproveitar aqui, ó, o RPM-QA. Ele vai trazer, ó, precisa de um argumento, ó, que é o A, para trazer todos os pacotes. E aí a gente consegue, eu ensinei para vocês também agora como canalizar com o pipe e como fazer um filtro, tá? Ó, Python, por exemplo, tudo que tem Python. Então esses são todos os pacotes que tem Python lá. A gente consegue listar. Então a diferença entre o i1 e o RPM a gente precisa ter o pacote para fazer a instalação e podemos ter problemas de dependência e a resolução dessas dependências são feitas de forma manual. Ou a gente pode utilizar o i1, que é baseado num repositório, tá? Pode ser um repositório via rede, um repositório local no disco, um repositório numa imagem de uma ISO, um repositório na internet, e ele faz a resolução das dependências de forma automática para a gente. Tá bom? Então essa é a diferença entre o RPM e o i1. Ensinei para vocês aí também como utilizar o pipe grep, que é o canalizador pipe e o comando de filtro grep, para fazer filtros. Aí. Então a gente poderia executar um cat num arquivo. Ah, eu quero verificar também numa linha específica se tem esse parâmetro com esse valor. Você sabe o nome do parâmetro? Executa cat no arquivo, pipe grep e o nome do parâmetro. Ele vai trazer só a linha onde tem o parâmetro. Aí você consegue identificar se o valor que você setou lá é o valor que é o necessário. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.